da notícia. Eu estava vendo aqui nessa hora e meia centenas de páginas, né? Dezenas de comunicados de ambas empresas, mas não precisa ir muito a fundo. Ambas são defensoras de pautas identitárias, de política ambiental, são defensoras de políticas que eles chamam de inclusivas, mas os senhores e as senhoras sabem que atrás de todo esse discurso, por trás das cortinas, atrás de todo esse belo, bonito e perfumado discurso, na bomba, a gasolina está cada vez mais cara, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então eu falo para vocês com todo respeito que não adianta você vender uma ideia de correção e ter a alma na idade da pedra. E a gente, eventualmente, pode talvez não ter a mesma habilidade para mostrar tantos pressupostos de correção e maravilhosos e tudo mais, mas certamente o que norteia a nossa proposta em relação à comunicação, em relação ao Brasil, em relação ao conhecimento, é a dignidade de maneira geral e abrangente. Então, é isso que faz com que tenha determinada crítica desesperada, vazia, que atente contra a ética, a dignidade, a moral, enfim. A gente sabe de onde vem. A gente sabe quem banca esse tipo de crítica. Porque é isso, gente. A Dinamarca e a Holanda deixarão de receber o gás da Rússia, não porque os governos decidiram não pagar em rublo, porque o Putin invadiu a Ucrânia, segundo a perspectiva deles. É o problema que os donos do negócio não querem negócio com Putin. Os donos do negócio não querem mais negócio com a Rússia. E eles estão sob forte pressão para a substituição dos combustíveis fósseis no prazo. Eles têm dificuldade em relação a essa questão da... Primeiro eles disseram que o petróleo ia acabar, tem muito petróleo. Depois eles disseram que o gás não seria uma fonte que poderia assegurar de maneira sustentável o fornecimento de energia por mais do que algumas décadas. E percebe-se hoje que seriam pelo menos centenas de anos até que se esgotassem essas reservas. Muitas, inclusive, estão na Ucrânia, na região leste do Dnieper. Boa pergunta, Cogmax. Boa noite, obrigado pela pergunta, obrigado pelo superchat. Me pergunta se eu acho errado a busca pela proteção do meio ambiente e da natureza. Evidente que não. Eu acho que essas políticas elas têm que andar em consonância com o desenvolvimento. Então, de maneira nenhuma, a gente pede que haja uma política predatória. A política deve ser transparente, inteligente. Eu só acho que esse tipo de discurso não deve ser usado como anteparo para práticas cruéis em relação às pessoas, né? Para práticas tristes em relação às pessoas, né? É nesse sentido. Muito obrigado pela pergunta e mais ainda pelo superchat, pelo prestígio que nos empresta. Preservar com desenvolvimento é uma relação de real sustentabilidade do meio, sem que esse tipo de prerrogativa, por exemplo, olha, eu vou dar um outro exemplo para você, o combate à corrupção. Quem não quer que a corrupção seja combatida? Mas a corrupção, por vezes, é usada como meio de guerra híbrida. E, às vezes, você vê, lamentavelmente também, a defesa de pautas de defesa do meio ambiente sendo usada de maneira, como diz aqui o André Pitanga, fajuta, né? Então é importante que a gente tenha tudo isso em consonância, né? Tudo isso andando bem. Pessoal, vamos caprichar no like, porque nós precisamos de mais gente aqui nos assistindo, para que as pessoas entendam por que o senhor Putin cortou gás de Polônia, Bulgária, Finlândia e agora Holanda e Dinamarca, desses 5 países europeus. São decisões políticas, E essas decisões políticas, elas vêm junto com toda uma série de pressões exercidas, muitas vezes, e aí eu falo de maneira geral, na defesa de pautas legítimas, mas que são usadas como instrumento de guerra cognitiva, para legitimar barganhas que são completamente ilegítimas, né? São controles de distribuição de riqueza, são meios de exacerbar a questão da